Fala comigo, decisões de qualidade levam a uma vida de qualidade. Então o tamanho da frustração das pessoas é o tamanho do rompimento que elas precisam ter. Então você está se sentindo frustrado porque a sua vida parada, é o tamanho do rompimento que você precisa enfrentar. Enquanto você não enfrentar essa situação, esse problema, você vai continuar frustrado. Muitos continuam dizendo, eu não aguento mais essa situação. Mas pergunta se ela coloca força para mudar aquela situação. Pergunta quanto que ela está disposta a mudar de verdade. Porque tem gente que está disposta só a reclamar. Falar que não dá, que não consegue, que é difícil, que está velho, que já passou de hora, que agora já foi, já acabou, mas botar força para mudar não bota. Somente para os vivos há esperança, diz a palavra. Ou seja, enquanto a vida há esperança. Enquanto você está vivo, você pode mudar a sua situação. Então não adianta eu reclamar da qualidade da minha vida se as minhas decisões não são de qualidade. Eu não cuido da minha saúde, eu estou reclamando do meu corpo. Eu não cuido do meu casamento, eu não posso reclamar do meu casamento. Eu não organizo a minha vida financeira, eu não me esforço no meu trabalho, eu não posso reclamar dos meus resultados pífios. Então não adianta eu ficar falando, não aguento mais, o que eu estou fazendo para botar força? Lembra de Gideão? Quando Gideão se cansou daquela realidade que ele estava vivendo, aquela humilhação lá dos midianitas, ele decidiu mudar. Então quando a gente se cansa de verdade, a gente coloca a força para mudar. Fala, quando eu me canso de verdade, quando eu me canso de verdade, eu coloco força para mudar. Fala comigo, por favor, se nada mudar, nada mudará. Então somente quando nós estivermos de verdade frustrados, cansados de verdade, é que a gente vai botar força para mudar. E tudo que nós temos já está dentro de nós. Tudo que a gente tem que enfrentar, nós já temos força aqui dentro. Quando Gideão começou a apresentar lá os seus problemas, a sua situação, Deus mostrou para ele que ele já tinha tudo que ele precisava. Lembra que Deus falou para Gideão? Vai na força que você tem. Toda a força que eu preciso para enfrentar esses inimigos já está comigo. Toda a força que você precisa para enfrentar já está aí dentro de você. Você não precisa de uma ajuda, de um apoio, de um negócio. Está aí dentro de você. Fala, está dentro de mim. Bate assim, ó. Está dentro de mim, está dentro de mim. Eu preciso acreditar nisso. Você precisa acreditar que está aí dentro de você. A força que você precisa para mudar a sua situação está aí dentro de você. Eu tenho essa força dentro de mim. Você tem essa força dentro de você. Vai na força que você tem, Gideão. Eu estarei com você. Então às vezes a gente olha, Senhor, se o Senhor é bom mesmo, se o Senhor existisse, cadê aqueles milagres? Cadê aquelas coisas que o Senhor fez no passado? Cadê? Não, está aí dentro, ó, está aí dentro. Nós temos essa força dentro de nós, mas se a gente não acredita nisso, a gente se acostuma com os gritos do gigante. Lembra dos gritos do gigante? Por 40 dias gritando lá 2 vezes de dia, de manhã e à tarde. O Golias ia lá, ofendia, gritava, chamava um homem, chamava todo mundo de covarde. Vocês não têm um homem para me enfrentar mais de um mês. Todo mundo ali se acostumou com os gritos do gigante, mas Davi não. Davi não se acostumou com o grito do gigante. Davi decidiu não ouvir a segunda vez. A história de Davi é uma das histórias mais famosas e mais bonitas e mais impactantes de toda a Bíblia. Todas as crianças gostam da história de Davi. Você conhece a história de Davi e Golias, mas a maioria das pessoas não vive o sentido dela. O sentido da palavra de Davi e Golias não é para você admirar Davi, é para você ver que para você pode também. Para você é possível também. Que você não deve se acostumar com o grito do gigante. Você não deve se acostumar com aquilo que disseram para você que você não era capaz. Que você não pode se acostumar com aquilo que disseram que você precisa de tal coisa para dar conta de tal coisa. Davi, a história de Davi e Golias nos mostra que tudo que nós precisamos é dar confiança no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não preciso da melhor arma, não preciso do melhor equipamento, eu preciso de Deus. E muitos se esquecem disso, né? Eu preciso de dinheiro, eu preciso do contato, eu preciso do amigo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você precisa de Deus, meu. Você precisa de Deus. Porque muitos fazem como os soldados e o próprio Saul. Quando recebe a afronta, quando vem um gigante, quando vem uma ameaça, o que ela faz? Ela
aceita, ela se esconde, ela foge, ela não dá satisfação, ela muda de cidade, ela muda o número de celular, ela muda de trabalho, ela não atende mais, ela não resolve os problemas, ela ignora, ela finge que não ouviu, ela finge que esqueceu, ela está acostumando com os gritos do gigante. E o que isso acontece? As pessoas vão esticando os problemas. Elas vão empurrando com a barriga algo que ela deveria ter resolvido há muito tempo. 40 dias antes alguém poderia ter resolvido aquilo, mas ninguém se resolveu. Talvez um ano antes, 2, 5, 10 anos antes você poderia ter resolvido uma situação que você não resolveu. Por quê? Porque se acostumou com os gritos do gigante, se acovardou diante daquele inimigo. E cada dia, cada momento que eu ouço o grito do gigante, aquela fortaleza vai ficando mais robusta, aquela fortaleza vai ficando maior, vai ficando mais alta, e aí eu começo a achar que é impossível, porque eu estou olhando para o tamanho do problema.